deficiente, PCD, que é pessoa com deficiência, pode ser policial civil? Será que sim? Será que não? Vamos responder isso para você no vídeo de hoje. Tá bom? Um vídeo bastante técnico, mas muito informativo, tanto para você que já comprovou a sua deficiência, tanto você que quer comprovar a sua deficiência. Será que isso tem certa vantagem no concurso? Calma que eu vou te explicar tudo isso, tá bom? Já aproveita, dá um like aqui pra gente, quanto mais like, mais a plataforma de vídeo divulga nosso vídeo. E não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Luiz Costa, sou aprovado nas carreiras mais concorridas da Polícia Civil de São Paulo, primeiro lugar na academia, tô aqui há 10 anos ajudando você. Todos que quiserem ser aprovados no concurso da Polícia Civil do zero, já de primeira. Legal? Vamos aí, então, falar bastante coisa, né? Galerinha, deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que o edital fala, a gente tem que focar aqui, ele diz assim, as pessoas com deficiência que pretendem fazer uso da prerrogativa, ele fala, primeiro, existe lei para isso. Segundo, ele fala, é assegurado, é garantido o direito de inscrição para o cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência. Ou seja, ele está dizendo que o Estado ele vai se ajustar, ele vai se adaptar para atender as pessoas que têm deficiência. Mas eu já vou adiantar e queimar um pouco de largada e dizer, cara, não é todas as deficiências que são aceitas. Você vai entender o porquê até o final do vídeo aqui, legal? Quem que é deficiente? Começa perguntando isso. Quem é deficiente para o critério do concurso? Quem ele considera deficiente? Olha só, presta atenção aqui. Ele diz assim, ó, considera-se pessoas com deficiência, aquela que tem, olha só o que ele diz, impedimento a longo prazo, tá? De natureza física, mental, intelectual e sensorial. Longo prazo. Quer dizer que se você tiver algo que tem cura, que será curado nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos, você não será considerado uma pessoa com deficiência a longo prazo. Longo prazo é praticamente aqui quase para a vida toda, tá bom? Legal, né? E ele fala que isso está previsto na convenção, etc e tal, foi aprovada pelo Congresso, pelo Senado, que tem lei, piriri, pororó, pororó. Beleza? Então ele já especifica quem é deficiente, beleza? Ele já especifica. Que mais? Ele já vai trazer mais regras, presta atenção nessa outra regra aqui que é bem interessante. Presta atenção aqui. Ele vai falar também o seguinte, cara, ele é muito ligeiro, né? Que ele fala aqui, ó, o grau de deficiência do candidato ao ingressar na Polícia Civil de São Paulo não poderá ser invocado como causa de aposentadoria por invalidez. Luiz, eu não entendi isso. Por quê? Tem uma galera que tem deficiência e o cara, ele quer entrar no concurso e já afastar e já pedir aposentadoria, entendeu? Ele quer uma aposentadoria, ele não quer trabalhar. Você tá entendendo? Então ele já quer entrar, passar um tempinho ele já vai falar, já quero aposentar porque eu tenho uma deficiência. Não pode, cara. Não pode. Você pode aposentar se você não tinha deficiência antes. Você entrou no concurso, você adquiriu aquela deficiência, principalmente em decorrência do cargo. Aí você consegue aposentadoria por invalidez. Mas você não pode entrar com um problema e já alegar, pedir aposentadoria por invalidez. Certo? Certo. Outra pergunta que vocês me fazem pra caramba. Ô Luiz, tem uma porcentagem de vagas no concurso que tem que ser reservada para o deficiente? Sim, meus amigos, ela está escrita no edital. Presta atenção aqui. O candidato com deficiência concorrerá às vagas existentes, aquela que serão oferecidas durante o prazo de validade do concurso. Reservado, ó, reservado 5%. Então, se você tem 100 vagas, faz o cálculo, 5 vagas é para deficiente. Se você tem 1.000 vagas, quantas vagas, João? 5% de 1.000? 50, mano. Tá bom? Então, quanto mais vagas serão reservadas para o deficiente. Legal? E ele fala assim, o percentual de vagas definido que não for provido por reprovação do candidato será preenchido pelos demais candidatos. Então, ele vai separar uma quantidade de vagas. Se não tiver uma quantidade de deficientes para preencher aquela quantidade de vagas, o que sobrar do que ele separou do deficiente vai para a galera que não tem deficiência, sacou? Muito simples, né? Isso aí, muito tranquilo, tá bom? Só que ele fala assim também, ó presta atenção nisso aqui. Ô Luiz, mas eu vou ter vantagem na prova? Na prova, assim, propriamente dito, não. Ele fala assim, ó, a pessoa com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo e avaliação e os critérios de aprovação, tá? Ao dia, horário, local, provas e notas mínimas. Mas aqui eu tenho que te contar uma coisa. Tá bom? Olha só, presta atenção. Só que o deficiente, ele concorre, são duas listas, tem a lista geral e a lista específica. Então você tem duas listas, né? A lista da galera que não tem deficiência e a lista dos deficientes. Você vai concorrer com a nota da galera que tem deficiência, entendeu? Já tô queimando a largada te contando isso aí. Beleza? Então, via de regra, você concorre com a nota. Por isso que a nota de quem é deficiente é um pouco menor. Não é muito assim, mas é um pouco menor. Tá certo? Legal, Luizão. O que mais você pode falar pra gente? Importante falar isso aqui, cara. Porque você não pode esperar, não espera o concurso pra correr atrás da documentação pra comprovar que você é deficiente, tá bom? Faz isso não. Já corre atrás já, se tá tudo certo, ó. Porque ele fala assim, ó, o candidato com deficiência, ele deverá declarar na inscrição qual é o tipo de deficiência, inclusive tem que declarar se ele precisa de condições especiais ou auxílio técnico no dia que ele for fazer a prova. Então, no dia que você for fazer a prova, se você precisar de algum, sei lá, você tem X deficiência e você não consegue sentar na cadeira como todo mundo, você tem que avisar eles antes.
no momento da inscrição, você já tem que avisar, tá? Aí eles vão de alguma forma falar com você e vão verificar o que eles vão precisar fazer, o que eles não vão precisar fazer, tudo bem? Porque ele diz assim, ó, o anexo 3 desse edital prevê as condições específicas. Tá? Então, o próprio edital tem condições específicas e ajuda as técnicas que serão disponibilizadas para a pessoa com deficiência, ou seja, eles estão se importando com quem tem deficiência, né? Tá? O atendimento, blá, 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 alterado pela lei e tal. O tempo para a realização da prova, a que serão submetidos candidatos com deficiência, poderá ser diferente. Isso é interessante, cara, tá? Então, o tempo poderá ser diferente de acordo com o grau de dificuldade para leitura escrita em braille, né? Bem como a dificuldade provocado por outra modalidade de deficiência. E, cara, eu achei muito humano isso aqui, tá? Porque o candidato que tem dificuldade de ler, não consegue ler na mesma velocidade que os outros, eles podem dar um tempo a mais, tá? Só que tem que ter um pedido fundamentado, né, do tempo adicional, tá? Com justificativa médica. Então é bem humano isso aqui, né, cara? Porque, pô, você concorda, o cara que tem, sei lá, ele é monocular ou tem a visão comprometida, ele vai precisar, talvez, baseado num pleito médico, né? O médico que vai falar, ele precisa de mais tempo, cara. Ele não consegue ler. E aí você tem que provar que você não consegue ler, não consegue progredir na prova igual as outras pessoas, tudo bem? Outra coisa, não é só você falar ou só o seu médico falar, tá bom? Importante falar isso aqui também. O atendimento de condições específicas ou auxílio técnico não previsto no edital. Então, tudo que você precisar que não tiver previsto no edital será sujeito a uma análise. E eles vão ter que entender se aquele pedido seu ele é razoável ou não. Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar um atendimento especial, após a data das inscrições, aí ele fala que você tem que enviar a solicitação para o site da VUNESP, juntamente sempre com a cópia digitalizada do laudo médico, para justificar esse pedido que não consta no edital. Então, ele detalha isso, que se você precisar de alguma coisa que não está previsto no edital, ele fala isso. Legal? O candidato com deficiência deverá, durante o período de inscrições, declarar ser pessoa com deficiência. Então, no momento da inscrição, você tem que declarar que você tem deficiência. E tem que especificar, tá? E indicar que quer concorrer nas vagas reservadas. Eles não são obrigados a adivinhar, eles não vão custar. Você vai ter que fazer isso. Aí você vai ter que enviar também a documentação comprobatória. Eu me inscrevi, eu sou PCD, eu tenho documentação de PCD. Não falo muito sobre isso, mas eu tenho, por causa da minha coluna, eu tenho uma doença degenerativa na minha coluna. Acho que eu nunca falei isso, talvez, mas tô te falando aqui pra você não se sentir sozinho. Aí vem a pergunta, esses laudos têm que ser de quanto tempo antes? O edital prevê também. Ó, o edital fala assim, ó, o laudo médico com validade a contar do início da inscrição, sendo 2 anos quando tiver uma deficiência permanente, né, ou longa duração, e 1 ano de má situação. Então, o laudo que você for apresentar, o laudo, as documentações médicas, quando for doença permanente ou longa duração, pode ser até algo de 2 anos, e quando for demais situações, 1 ano, tá bom? Tem que ter o CID, assim, não se preocupa com isso, que o seu médico sabe tudo que tem que fazer. Se ele não sabe, ele deveria saber, tá bom? Então é importante você falar isso aí. Outra coisa, viu? O laudo que você enviar, na verdade, o laudo que você entregar, tá? Não será devolvido. O laudo não será devolvido, beleza? Então tem que avisar isso aí. E obviamente que tem que ter nome, assinatura, carimbo do Conselho Regional de Medicina do médico, enfim. Tem que ter todos os detalhes que aqui o seu médico sabe, tá? E tem que ter a fundamentação pelo médico também, né? Não, ele tem um problema, não cita CID, não fundamenta, não nada. Então você vê que o edital, ele ajuda o médico, tá? Ele fala tudo que tem que ter, tudo que o médico tem que colocar, enfim. Aí você entrega o edital pro seu médico, praticamente, ali, e fala, ó, doutor, preenche aqui dessa maneira, tá bom? Outra coisa importante. Luiz, quer dizer que eles são obrigados a aceitar? Não, eles não são obrigados, é uma coisa discricionária. Então você pode entregar para eles também e eles indeferirem. E se indeferir, você pode apresentar recurso, tá? Você vai ter 3 dias para isso. Então, fica avisado que você pode apresentar recurso, tá bom? Outra coisa, ele fala também, ó, você que é meio lerdinho, aí ele fala assim, ó, o candidato que não preencher, tá? Direito, as inscrições, ou não realizar a inscrição, conforme ele tá falando aqui, perderá o tratamento diferenciado. Então, você não vai concorrer como PCD, tá? E não adianta você querer pôr recurso depois também, não. Ele tá falando que esquece isso aí. Aí ele fala assim, ó, o candidato com deficiência, se classificado e após a realização da perícia médica na forma desse capítulo, além de configurar na lista de classificação geral, terá uma lista específica. Lembra que eu te contei no vídeo agora há pouco? Então, você vai constar na lista geral, mas você vai constar também numa lista específica dos PCDs, tá bom? Ele diz mais, candidato com deficiência aprovado, ele vai também ser submetido a uma perícia médica para verificação da compatibilidade da sua deficiência. Isso aqui é muito importante, presta atenção, frisa aqui. Cara, mesmo você sendo deficiente, ainda você vai passar numa perícia para verificar se a sua deficiência é compatível com o que o Estado pode te atender. Porque dependendo, o Estado não vai conseguir atender todo mundo, tá bom? Então existe sim, eu acho que vale a pena você cair para dentro, mas existe uma série de possibilidades. Mas eu acho que você tem que ter
fé, tem que correr atrás, porque o não, qualquer pessoa tem se não fizer nada. Agora, o sim é que você vai buscar, e é o sim que a gente vai buscar. Aí ele fala mais alguns detalhes aqui importantes também, sobre que o Estado tem um departamento que chama Departamento de Perícias Médicas, e que eles vão fazer todas as convocações necessárias, que tem especialistas em cada área, que eles vão publicar as decisões que forem tomadas, e que se não for de acordo, eles vão avisar também, vão te dar prazo para você... tipo assim, eu passei no médico especialista, não deu muito bom ali. Aí você pode ter um prazo lá para impetrar um recurso, para pedir a solicitação para ir para uma outra junta médica, que é a junta médica multiprofissional, tá bom? E aí ele diz também sobre isso, né, que a junta médica multiprofissional, né, ela vai apresentar também um prazo de conclusão para análise. Só que daí, se você reprovou na outra e foi para essa e reprovou nessa, aí já era. Aí não tem recurso, entendeu? Aí não tem recurso, aí não há santo que ajude. Aí você vai ter que pensar em outro concurso ou outra coisa para fazer da vida. O que mais que ele falou? Ele falou assim, tá? Serão excluídos do concurso candidatos inscritos como deficiência, considerados inaptos pela perícia. Ou seja, cara, o Estado pode falar pra você, cara, infelizmente, cara, a sua deficiência é tão grave, cara, que a gente não tem condições de te atender. Infelizmente, esse concurso não é pra você. Então, isso pode acontecer. Mas ele fala um outro detalhe também: será eliminado da lista especial da respectiva região, candidato com deficiência, cuja deficiência é assinalada na ficha de inscrição não se fizer constatada. Aqui ele tá falando assim, pode acontecer também de você ter uma deficiência que o Estado não entenda como sendo uma deficiência de forma genérica. E ele fala, cara, aí você vai ter que correr nas vagas normais. Então, muitas vezes você tem um probleminha, mas não é algo considerado uma deficiência propriamente dita pelo Estado. Ele fala, cara, nesse caso aqui vai pra lista normal, você pode entrar no concurso normal, tá bom? Então pode acontecer isso também. Legal, e aí você vai ter que atingir a nota necessária, né? E ele fala o seguinte, não observância pelo candidato de qualquer das disposições desse capítulo vai implicar na perda da respectiva vaga reservada. Tá? Então ele é muito categórico com as coisas, né? Tá? E aí ele fala também, importante falar isso, cara, tá? Você tem que estar atento a todas as regras. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência tem que obedecer todas as regras do edital, todas as regras previstas na legislação. Ele fala, na lei e no edital, tá vendo? Não é só no edital ou só na lei, é na lei e no edital. Porque ele vai estar na lei, ele fala na lei e nesse edital. Principalmente, inclusive, relacionado à perícia médica que será feita por ele. Tudo bem? Então, não vem querer, mas tá na lei. Ele fala, cara, beleza, tá na lei, mas tá no edital. Por isso tem que ler o edital, cara, beleza? E aqui ele fala uma coisa meio boba, isso aqui é meio óbvio, né? O candidato inscrito como pessoa com deficiência que não comparecer à perícia médica, você fez a prova lá, passou, vai pra perícia. E aí você não vai na perícia, você será eliminado da lista especial, permanecendo na classificação geral. Então, assim, você foi lá, prestou como PCD, aí tirou uma nota lá que te classificou, tirou uma nota lá, aí beleza. Aí eles vão chamar você pra perícia. Você não foi, foda-se, não vou. Beleza. Aí você vai pra lista geral. Aí aquela nota vai ser usada pra lista geral. E o critério é da lista geral, tá bom? Então já fica ligado nisso, viu? Porque não vou não. E aí ele fala assim, outra coisa também, ele fala assim, o candidato com deficiência será avaliado sob os mesmos critérios que os demais candidatos observados. Só que daí ele fala assim, observados os obstáculos impostos pela sua deficiência. Então ele vai tentar ser o mais justo possível, tá? Ele vai tentar ser o mais justo possível. E outra coisa, se você tem alguma doença infecto-contagiosa, você tem que avisar, tá bom? Então ele fala, portadores de doença infecto-contagiosa que não tiverem comunicado, tá? Vão ter problema. Porque se você tem, assim, além da deficiência, tem uma doença infecto-contagiosa, que tem relação com a deficiência, ou não, sei lá, mas, enfim, uma coisa é ser deficiente, outra coisa é uma doença infecto-contagiosa. Então ele tá falando assim, se você tem uma deficiência infecto-contagiosa, tem a deficiência e a doença infecto-contagiosa, você vai ter que comunicar, certo? Mas se não tem mais a doença infecto-contagiosa, tem que avisar também, tá? Tem que avisar também. Tem que dar ciência de tudo pros caras, tá bom? Outra coisa, importante isso aqui, presta atenção. Se você um dia quebrou o braço, tem pino, tem metal no corpo, tem que avisar, hein? Porque lá, muitas vezes, tem detector de metais. Então, tem que avisar isso, porque eles já estão falando, possivelmente a gente vai detectar e aí vai ter problema. Então, tem que avisar e levar o laudo no dia também, os exames e os laudos. Tipo, você é o Wolverine, você tem adamantium lá no corpo, você tem que avisar. Cara, dito tudo isso, bastante coisa, né, cara? Eu acho que o que você tem que fazer agora é estudar, fazer a sua parte, aquilo que tá no seu controle. Inclusive, quero te dar um presente, se você ficou comigo até o final desse vídeo aqui, baixa o edital verticalizado, que é onde a gente colocou para você os assuntos que mais caem na prova. E aí vai facilitar muito a sua vida. E se você quiser ser nosso aluno, também clica aqui abaixo, manda uma mensagem pra gente pro WhatsApp, que vai ser um prazer ter você como aluno. Grande abraço aí, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu!